Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem? Eu quero, neste vídeo, irmãos, compartilhar com vocês um assunto bem interessante. E, inclusive, é um assunto bem esclarecedor, relacionado, irmãos, ao paraíso. O porquê? Porque qual é o ensino que foi dado a nós, como igreja, referente ao paraíso? Será que quando morremos vamos direto ao paraíso? Como está escrito lá em Lucas 23, quando Jesus fala para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Será que essa é a cronologia realmente dos fatos? A gente precisa pensar, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Nesse texto de Lucas 23, quando Jesus tem esse diálogo com o ladrão na cruz, e ele mesmo declara dizendo que hoje mesmo, né? Hoje mesmo. Então, pense um pouquinho. Quando Jesus estava na cruz, morreu, quanto tempo, irmãos, levou para ele ressuscitar? De acordo com as Escrituras, 3 dias. Então, como que Jesus dizendo ao ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, se Jesus ficou 3 dias no mundo dos mortos? Como que nós podemos contar isso, irmãos? Então é isso que eu quero esclarecer nesse texto. Inclusive, eu vou citar o texto de 2 Coríntios 12, Apocalipse capítulo 2, que são textos onde estão inseridos a questão do paraíso. Mas para isso, e eu quero trazer para você este conhecimento na palavra, irmãos, na Bíblia. Nós vamos ler as escrituras e você vai acompanhar também comigo aí, porque vai estar na tela o texto. Nós vamos ver aonde está o paraíso, ou jardim de Deus, ou o jardim que estava no Éden, né? Onde muitas pessoas, de uma forma equivocada, ensinam e muitos acreditam que este paraíso está no céu. Mas, de acordo com as Escrituras, este paraíso, irmãos, não está no céu. Então, eu quero trazer para você o seguinte texto e eu vou compartilhar na tela aí para vocês verem. É o texto, irmãos, de Ezequiel, capítulo 31. E eu quero que você acompanhe. Por quê? Porque nesse texto, irmãos, nós praticamente vamos ler o capítulo 31 inteiro. Ele contém a informação correta, o que aconteceu com o Éden. Pense uma coisa, tenha em mente que quando houve o pecado, irmãos, o pecado original lá no Éden, a terra, irmãos, ela se tornou maldita. Ela foi entregue ao domínio e governo do diabo. Tá bom? Então, este mundo jaz no maligno. Tenha isso em mente, irmãos. E a gente tem que pensar outra coisa. Se você disser que o paraíso ou o Éden está no céu, irmãos, e nenhum lugar das Escrituras diz que o Éden, ou jardim de Deus, ou paraíso, foi para o céu. Não existe um texto escrito isso. Vamos ler Ezequiel 31. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Então a gente vê aqui, irmãos, que isso daqui ele prefigura uma situação e ordenança dos anjos, irmãos, dos anjos. Porque existe um anjo,
certo? Que este era aquele que era o maior, que era Lúcifer dos céus antes da sua queda, e ele alimentava todos os outros anjos, certo? E aqui a palavra do Senhor vai dizer que os ramos alimentava as outras árvores que haviam ali. Versículo 6. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Veja, irmãos, são simbologias, tá bom? Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ela na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então veja, irmãos, que aqui a gente pode pular já para um ambiente, irmãos, terreno, porque no céu não há esse tipo de sentimento que sobreviva. Então, quando as outras árvores tiveram inveja, certo? Desta árvore que era mais formosa, não cabia mais no ambiente celestial este tipo de sentimento. Versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales. E os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Então veja, irmãos, que aqui a gente já começa a ver situações da queda, tá bom? Situações da queda. Então veja que o tempo neste texto aqui, ele é muito rápido em relação a tudo aquilo que aconteceu, se iniciando no ambiente celestial, descendo até a terra. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes. E elas detiveram-se, e cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se-ão que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa? No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada? Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Então veja, irmãos, que aqui a gente tem uma configuração de toda a queda, até Satanás sendo expulso do céu,
caindo na terra, ok? E o inferno, ele ali se tornou a habitação de todos os perversos, ok? Mas a gente tem aprendido em outros vídeos que eu já tenho postado no canal que a região dos mortos, o Hades, Sheol, no hebraico, é uma região que ela tem compartimentos, ok? Tem o compartimento daquele que está em tormento e daquele que está aguardando para a ressurreição. Então a gente viu nesse texto de Ezequiel capítulo 31 que este paraíso, irmãos, ele não está no céu, ok? A configuração desse paraíso, ela foi lançada, irmãos, no Sheol. Se você pegar em outra tradução, por exemplo, a King James, vai colocar lá como Sheol, tá bom? Inferno, tá? As partes baixas da terra. E aí, eu quero compartilhar com vocês também Lucas capítulo 23, verso 43. Deixa eu colocar aqui para vocês. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, você não tem como dizer ao contrário. Jesus, quando morreu na cruz, ele não foi direto para o céu. Isso não é ensinado pelas Escrituras, irmãos. Ele esteve 3 dias morto, até o dia da sua ressurreição. Então, o local onde esse ladrão que estava ali na cruz foi, irmãos, sim, para o paraíso, mas este paraíso, ele está no Sheol, ele está no Hades, meu irmão. Ele não está em outro lugar. E um outro texto que eu quero também compartilhar com você, que é um texto também bem polêmico, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, aonde nós temos aí a questão de Paulo, tá? Eu vou colocar desde o começo aqui, ó, 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então veja que tem pessoas que creem que Paulo está falando dele mesmo, ou ele está citando uma outra pessoa, tá bom? Então, a primeira parte desse texto vai dizer que este homem, ok? Paulo não deixa a informação se foi no corpo ou fora do corpo, né? Ou em espírito. Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, tá bom? O que muita gente, irmãos, pensa é na questão do versículo 4, querendo linkar o paraíso a esse terceiro céu. Mas a gente vai ver que esse texto, irmãos, ele é separado as informações. Não é algo tudo junto. Porque quando a gente termina esse versículo 12, há o ponto final. E no versículo 3 vai dizer assim, ó: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é um local. E ele também foi arrebatado ao paraíso, que não é no terceiro céu, irmãos. Não é no terceiro céu. Aqui é uma outra visão. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Sabe por que não é lícito falar? Eu vou fazer o link, irmãos, com a parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico estava argumentando com Abraão lá em Lucas 16 sobre ele pediu para Abraão: pai Abraão, deixa que o Lázaro volte, vá até os meus irmãos e avise, para que eles também não venham para cá. Né? O que Abraão falou? Não, ele tem os profetas. Deixe que eles creiam e acreditem nos profetas. Então, essa questão de Paulo está dizendo que ele ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, é a mesma questão, irmãos. Ninguém vai sair do Sheol ou do Hades, do seio de Abraão ou do lugar de tormento para voltar, porque isso só vai acontecer na ressurreição. E a ressurreição, quando Cristo vier e cumprir, é os salvos, aqueles que estão ao lado de Abraão, que vão ressuscitar, que são salvos. Aqueles que estão no local de tormento, irmãos, eles vão aguardar
até o final do milênio, tá bom? Então ninguém sai de lá antes de cumprir essas etapas. E aí eu quero usar o último texto, que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, você precisa entender uma coisa, que neste texto de Apocalipse, primeiro, irmãos, é uma visão que o apóstolo João estava tendo. É uma visão que o apóstolo João estava tendo. E qual é a visão que ele estava tendo, irmãos? De um reino restaurado. De um reino restaurado. Então, essa árvore da vida, ela vai ser restaurada porque nós temos novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado. E quando for restaurado, vai ser a mesma configuração do Éden original, irmãos. Onde tem a árvore da vida que se encontra lá no paraíso de Deus. Então, nesse Apocalipse 7, já há, irmãos, uma restauração. Já há uma restauração. Por que uma restauração? No versículo 7 vai falar aí, ó. Vou pôr de novo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E esse texto, irmãos, se vocês olharem aqui, ele vai fazer conexão com Gênesis 2, versículo 9, que era um Éden restaurado. Vai fazer conexão com Apocalipse 22, versículo 2, aonde há a restauração também, ó, no meio da sua praça e de outro lado do rio, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Essa árvore da vida, irmãos, elas são os salvos, onde elas irão alimentar com o seu fruto as nações. Então, meus irmãos, isso aqui já é uma configuração de uma terra restaurada, tá bom? Uma restauração total e plena da parte do Senhor, cumprindo o seu plano e o seu propósito. Então, eu espero que a gente consiga, nesses textos que a gente leu, irmãos, que a gente compartilhou aqui, nós tenhamos uma noção dessa questão de um assunto, mais uma vez eu repito, que muitas vezes, irmãos, é ensinado de uma forma incorreta. Tá bom, meus queridos? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida.